algum benefício eu entreguei por entregar algum benefício, acho que é daí a lei do universo, né? O universo não te dá nada, ele apenas te devolve. Quando eu cumpro minha missão, eu sou um ser que eu passo a ter um valor nessa jornada, e esse valor é sim retribuído. Então, trazendo aqui já para essa apresentação, temos duas missões: evoluir enquanto ser humano, e tu trabalhou isso comigo, Júnior, fantasticamente. O meu papel é fazer as pessoas evoluírem enquanto ser humano, e temos que servir melhor esse mundo, e aí entra o papel da D, que é como eu posso me mostrar melhor, como a minha marca pode mostrar exatamente a solução que eu sou. É que, na verdade, assim, dando um feedback, o que vocês conseguiram me mostrar, né? Eu saí de um universo traumático, onde eu estava envolvido literalmente com uma marca, né? E essa marca, de uma certa forma, ela transcendia meu nome, né? E hoje eu consigo perceber, e eu acho que esse é o grande gap que o mercado, é o grande pulo que o mercado tem que perceber, que o teu nome, a tua marca, ela tem que andar em paralelo com as marcas que tu trabalha, porque daqui a pouco as marcas que tu trabalha, elas não são eternas, e o teu nome é eterno, né? E até essa semana, a gente estava conversando, eu e a D, que na verdade existe um outro ponto aí, né? Que quando o cara é dono da empresa, então ele tem um terceiro viés, que é o dono da empresa. Não é aquele negócio de ser dono, porque todo mundo diz, tu é o dono tu é gerente comercial, mas a empresa é tua. Então são três viés que a gente tem que trabalhar e manter eles em equilíbrio, porque daqui a pouco eu posso não ser mais dono da empresa e posso não mais estar trabalhando com aquela marca, e só ficou meu nome. Como é que eu me reponho no mercado de novo, né? E na verdade eu acho interessante de entrar nesse ponto que tu falou, porque isso acontece com todos nós, né? Nós somos as nossas próprias marcas individuais, nós somos as nossas marcas das nossas empresas, porque cada um de nós também tem. Sim. E também nós somos as nossas personalidades individuais, né, na gestão da nossa própria imagem, né? Então, o que acontece? Isso que tu disse agora, de a gente estar ligado a uma empresa, ou até mesmo a nossa, e eu posso dar um exemplo muito específico do próprio Márcio. O Márcio, quando a gente trabalhava a marca dele, ele estava sempre sobre o viés da companhia de vida. Só que o que a gente identificou desde sempre? Que o nome do Márcio era muito maior que a companhia de vida, né? Então, é o Márcio quem é o vetor dos negócios da empresa dele. É através do Márcio que as pessoas entram em contato e procuram o serviço que tem ou o produto na companhia de vida. Então, eu acho isso muito importante de a gente pontuar, né? E nada melhor do que a gente falar de gestão de imagem hoje por isso também. Porque hoje, nesse momento coronavírus, as pessoas se deram conta, e é uma tecla que a gente vem batendo há mais ou menos 5 anos, no meu caso, no caso do estúdio, de que a importância de a gente saber se posicionar, de a gente ser reconhecido pelas nossas habilidades, de a gente gerar novos projetos, tá dentro do online, tá dentro do digital. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas não conseguem se encontrar fisicamente, né? Durante muito tempo, a minha conversa com o Márcio mesmo foi muito digital, né? Até nós termos a oportunidade de nos encontrarmos de novo e desenvolvermos o projeto de gestão de imagem da marca dele. Mas até então, todas as relações são dali, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa preocupação, mas muito mais do que preocupação, a gente identifique muito mais possibilidades quando a gente está gerindo a nossa marca pessoal, sim, porque ela é o vetor desses novos negócios daqui para frente, com certeza. Perfeito. De falar bastante de marca pessoal, e legal quem está ouvindo, né, e não entende direitinho o que é marca pessoal, é quem é você. Não significa que você tem que ser um negócio, mas significa que sempre você é um negócio. Como tu falaste, Júnior, eu posso estar sob a responsabilidade de alguém, né, trabalhar para um dono de empresa, ser um gerente, ser um colaborador, independente da função que eu tenha, ali eu sou uma marca pessoal. Ali eu deixo o meu legado, eu deixo a minha herança, eu sou retribuído pelo que eu faço. E nesse momento, eu estou tendo a oportunidade de atuar dentro das empresas. Algumas, são poucas, tá? Mas algumas empresas estão preocupadas com as pessoas. E a conversa que a gente tem, que eu estou tendo com todos, é assim, tá? Em momento de pandemia, tem um sentimento que ele aflora mais do que os outros, que é o medo.
né? O que a gente perdeu? O que a gente perde quando tem pandemia? A gente perde previsibilidade de futuro. Se eu perco previsibilidade de futuro, o meu corpo sente medo e isso se apresenta numa forma de ansiedade. Então, a emoção que a gente está sendo presenteado hoje, né, o sentimento que a gente está sendo presenteado, se chama ansiedade. Um anseio do eu não sei o que vai acontecer. Não sei se você sabe, mas eu não sei o que vai acontecer no longo prazo. E até então, os meus trabalhos com as empresas era de organizar o médio e longo prazo. Como vamos chegar no final do ano, quem vamos ser ano que vem. Isso se perdeu. E se as pessoas continuarem preocupadas com isso, mas será que eu vou chegar no final do ano bem? Será que eu vou chegar no ano que vem bem? Eles não vão ter essa resposta. E aí, cara, vão adoecer emocionalmente, porque vão sentir muito medo, vão travar e vão prejudicar a sua marca pessoal, que é o seu eu hoje. Então, o que a gente está trabalhando? Hoje, o trabalho principal dentro das empresas, via online, eu fiz uma palestra com uma grande ótica, aí, com 100 e poucas pessoas no Zoom, né? Eram várias telas ali, de o cuidado do eu hoje. Se eu não tenho previsibilidade do futuro, eu tenho previsibilidade do meu dia. Se eu sei que eu acordei hoje, eu sei que eu vou ter um dia hoje, e eu sei que hoje, para eu ser uma melhor marca, eu posso cuidar da minha saúde, dos meus relacionamentos, da minha organização, de algum negócio que eu posso fazer, de algum contato que eu posso fazer, de alguma mensagem que eu posso mandar para um colaborador, para um cliente. Então, todos os dias a gente pode sim fazer alguma coisa. Ah, mas Márcio, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe. Todo mundo perdeu o chão do amanhã, mas a gente não perdeu o chão do hoje. Então, na minha opinião, isso é minha opinião, não é consenso geral, cuida de si hoje, cuida da sua marca hoje, em acordar na hora que você treinou, né, de uma hora que acorda uma pessoa importante, comer como você treinou, como come uma pessoa importante, cuidar do seu corpo. Eu tenho uma frase que, em momento de pandemia, mais que nunca ela baixa na minha cabeça, é que o meu corpo seja a armadura para o meu sucesso e não o peso do meu fracasso. E por que eu falo muito isso? Porque quando eu estou com medo, eu desregulo os meus comportamentos e aí eu posso acabar sendo uma pessoa mais compulsiva. Compulsiva em alimento, compulsiva em gasto, né, compulsiva em descontrole. Então, eu acho assim, é momento de cuidar da sua marca, mas cuidar da sua marca hoje. Cuida hoje. Cara, se você dormir feliz hoje, dormiu mais um dia feliz, está somando para um futuro. Ô, Márcio, e dentro do que tu tá falando, me vem à cabeça, né? Os dois, tanto tu quanto Denise, as primeiras coisas que vocês me pediram, né? E eu acho que o momento de estar em casa, a gente pode fazer isso muito rápido e fácil, era escrever tudo que eu já tinha vivido, tanto pessoal e profissionalmente, para a gente entender o quanto o nosso patrimônio é grande e a gente não valoriza muitas vezes assim, não que não valoriza por não saber, por se esquecer, a vida é tão rápida, a vida tá, mas o que eu já fiz na minha vida? O que eu já passei na escola? Cara, isso é uma coisa que tu escreve um livro e se torna muito engrandecedor, porque, cara, tu tem uma visão do todo da tua vida que tu começa, cara, eu sou muito melhor do que eu pensava. Entendeu? Eu tenho muito mais conteúdo do que eu pensava, e isso é muito bacana. E isso a gente pode fazer hoje, cara. A gente tá ocioso em casa, pega na frente do computador, pô, tu não vai se lembrar de tudo. Dos 2 aos 4, tu começa a ter insights. Aquele momento eu vivo mais. Daqui a pouco tu começa a fazer alguns links, que tu começa a voltar no meio dos anos, assim, cara, olha aí minha vida toda escrita. E isso é muito bacana, e tu pode fazer hoje isso, né? E pode fazer a qualquer momento, né? Porque isso é um exercício mental, assim, até de a gente se valorizar, né? E, na verdade, foi isso que a gente fez no teu processo. Porque o que era aquilo tudo? A gente precisa fazer a gestão de uma marca de uma pessoa, né? É a marca dessa pessoa. E essa pessoa tem uma série de coisas que ela já fez, né? Então, ela já entrou em vários momentos criando coisas, né? Então, eu costumo dizer que, assim, se tu for tu mesmo, tu é uma boa empresa e tu já está fazendo branding, né? Porque branding é essa palavrinha que todo mundo... Que é isso, né? Então, eu sempre sou redundante. Eu digo, brand é gestão de imagem. E gestão de imagem é tudo isso que a gente está falando. Então, às vezes, a gente tem que desmistificar também essas palavrinhas que a gente ouve, né? Porque, na verdade, não passa de uma gestão de si mesmo. É gestão da sua história, né? E eu acho muito bacana, e não tenho certeza disso, de que
trabalhar storyteller para isso é uma coisa muito legal, né? Tu ser um storyteller é muito bacana. O storytelling, ele nos ajuda a contar essas histórias de várias formas. E o roteiro, quem está fazendo, na verdade, é a própria pessoa que está sentada na frente da gente, né? A gente vai dar uma lapidada nisso, a gente não vai, de forma alguma, inventar alguma coisa sobre isso. Então, quando eu estou falando de propósito, eu falo muito disso mesmo. Se tu sentar na frente de uma pessoa e essa pessoa fazer marketagem, que é o que a gente estava falando umas 2 semanas atrás, agora quem faz marketagem de qualquer jeito vai ser descoberto, né? Porque não vai ter mais espaço para isso. Então, vai ter espaço para as pessoas que olham realmente para a tua alma, que olham realmente para a tua essência e encontram valor. Porque a gente fala muito essas palavrinhas bonitas, né? Precisamos criar um valor para a tua marca. Precisamos trabalhar os atributos do teu negócio. Mas, na verdade, tudo isso é, cara, as tuas habilidades são essas. Tu tem toda essa caminhada aqui. Vamos pontuar e vamos contar para as pessoas essas coisas todas? Porque essas coisas todas tem uma galera esperando para ouvir, e não só para ouvir, mas para acrescentar, para agregar, né? E um dos pontos altos da nossa gestão aqui com o Júnior foi muito em cima dessas conexões. Ele é uma pessoa que trabalhou em diversos projetos, ele é um insider, ele é um visionário, sim, ele tem uma visão muito diferente, ele consegue enxergar coisas lá na frente. E eu me lembro pontualmente, quando a gente falava dessas palavras lá no estúdio, e sempre tinha essa coisa do visionário, né? Tipo, as pessoas têm medo, são pessoas que elas são estranhas, elas são pessoas que ficam vendo coisas lá na frente. Mas, na verdade, isso tudo é algo que a gente vai começar a vivenciar agora. O Márcio falou uma coisa muito importante, a gente não sabe o que vem pela frente. Não, a gente não sabe. Mas a gente pode prever algumas coisas, que são as coisas intangíveis. E eu gosto muito de falar do intangível, porque assim, ó, é o meu chão. Eu adoro o que a gente não vê, eu adoro aquilo que a gente não consegue tocar, eu adoro as possibilidades que a gente tem nesse universo. Porque nós somos sentir o tempo inteiro, né? Nós somos percebidos por esse sentir. Mesmo que agora a gente use máscaras e esteja tapado, agora uma brincadeirinha, eu sempre digo assim, quem só se expressava pelo sorriso, como eu, se deu muito mal, né? Porque agora não tenho mais como dizer para as pessoas nada. Então, assim, eu fico agora só com os olhos, e às vezes com óculos, e digo, gente, essa não sou eu. As pessoas não vão saber o que eu quero dizer. Mas hoje a gente está se expressando dessa forma, e esse intangível vem muito nesse mesmo viés, assim. A gente acaba agora tendo que enxergar coisas que para nós criativos antes eram coisas normais, mas que para as pessoas que não trabalham com isso era uma coisa muito do visionário, é uma coisa muito dessa pessoa que imagina lá na frente. Eu ouvi muitas vezes ao longo da minha carreira, e essa semana fazem 20 anos, hoje eu até coloquei uma reflexão sobre isso. Então, são 20 anos trabalhando com propaganda e design, e essa sensação o tempo inteiro, essa sensibilidade, essa coisa que a gente não toca. Então, o que faz muito sentido desse intangível é que, como para nós é muito comum, e antes a gente já estava trabalhando nesse ambiente online, muitas vezes nos nossos trabalhos a gente não enxergava o toque, né? A unha feita da pessoa, como é que o cabelo dela tá, a gente olhava ela só pelo vídeo, agora a gente se expressa querendo buscar o mais. Então, acho que isso nos ajuda também a olhar um pouco mais para esse intangível, sim. Ele sempre esteve entre a gente, mas a gente às vezes fazia de conta que não estava ali, porque dá trabalho ler nas entrelinhas, dá trabalho tocar naquilo que a gente não tem certeza, mas com certeza agora, com mais vontade, com mais sensibilidade, e também porque a gente vai precisar disso, nós vamos estar muito mais atentos para esse olhar. E esse olhar vai nos ajudar, tanto para quem trabalha com online como a gente, mas também para as pessoas que vão ter que se acostumar com isso, porque a gente vai ter que sentir, a gente vai ter que experimentar mais. A gente não vai ter tanto medo de errar, de julgar também, talvez. Eu acho que agora a gente pode sim dar um passo de libertação, sabe? É um novo momento, vamos testar. E se não der certo, a gente vai lá e faz de novo. E antes a gente ainda estava muito preso. Ai, porque não saiu dessa forma. Ai, porque eu gostaria que fosse... Era muita perfeição o tempo inteiro. E agora as pessoas estão mais a fim de se mostrar. E a gente pode ver isso também pela caminhada que a gente está tendo
nos stories, né? As pessoas querem muito ver o que está acontecendo na tua vida pessoal, mais ainda no mundo real, sem tanta produção, sem tanta coisa. Então, tudo isso já tava nos sinalizando, né? O próprio TikTok, essas brincadeiras, que não é só os challenges, mas várias coisas que a gente vai ver, vai notar de comportamentos novos. Então, esse intangível, eu acho que agora ficou mais latente. E para nós que gostamos disso, ficou ótimo. Seguindo a roda do chimarrão, então aqui, Daqui a pouco dá para voltar, enfim, vamos embora. A Dê fala uma questão que é muito legal, né? Tem as coisas não mudam, né? Quem mudam somos nós, os seres humanos mudam. O mundo, ele é o mundo, né? A gente vai dizendo que o mundo mudou, mas quem está mudando é a nossa percepção sobre o mundo. E aí tem uma questão, eu ouvi isso num grupo de estudo essa semana, que foi o seguinte, ó, a gente estava muito mas quando que vai mudar? Mas quando que as pessoas vão ser melhor? Mas quando que vai cair a ficha? E o coronavírus, ele antecipou o futuro. Essa é a impressão que, cara, o coronavírus antecipou o futuro e trouxe numa velocidade tão rápida o que a gente queria construir, mas não sabia como. Tá? E em cima disso, nessa construção, eu gosto muito de trazer as soluções. Eu trabalho com o comportamento, tá? E o comportamento, ele está depois do intangível, que é o que eu quero sentir, o que eu posso fazer para sentir isso. E a gente vai inverter agora uma escala que ela é bem simples, tá? Mas ela é assim, ó. Existe o ser, o fazer e o ter, né? Quem é, faz, e quem faz tem. Só que a humanidade, ela é muito ligada nessa última linha. A média da população, ela é quando que eu vou ter? Quando que eu vou conseguir? Mas quando que isso vai acontecer para mim? E quando eu estou atrelado ao ter, eu já perdi a chance de fazer, porque eu já estou lá na ansiedade ou na frustração, vivendo, né? E perco a possibilidade de construir o ser. E com tudo isso que está acontecendo, tá, vem uma grande questão que vale a reflexão aqui, construa o que você quer ser. E eu vou trazer duas coisas que eu falava muito. Mas por que eu não consigo fazer o tanto de exercício que eu quero? Mas por que eu não consigo cantar música em inglês? Eu sou apaixonado por música em inglês. Por que eu não consigo cantar uma música? E eu estava ligado ao ter. E ligado ao ter, eu bloqueava o fazer e não era. E a pandemia, que agora está me dando tempo, me dando reflexão, comecei a fazer isso. Então, só para vocês entenderem o que é a rotina, né? Um coach aqui falando sobre construção de rotina. Eu coloquei na minha rotina que eu acordo de manhã e faço o exercício. E aí eu estipulei os exercícios que eu quero fazer e faz 36 dias seguidos que eu estou fazendo exercício todos os dias. Eu nunca tinha ficado 36 dias seguidos fazendo exercício, nem na época que eu era atleta. E aí olha como eu ampliei o meu ser, que eu consigo fazer mais, estou tendo muito mais resultado comigo. E a outra eu fico 1 hora pedalando na bicicleta ergométrica, eu comecei a pegar a música em inglês com a letra e comecei a estudar a música. E eu estou tirando uma música a cada 5 dias. Eu estou um fenômeno, agora eu sou um cantor. Agora eu fazer uma live. Eu acho que agora a gente tem que fazer uma live. E eu fiquei 44 anos falando que, cara, quando que eu vou cantar uma música em inglês? E eu tô agora, no momento de pandemia de 2 meses, eu canto algumas músicas em inglês já. Então, assim, a gente tem que sair cara, quando que eu vou conseguir? Quando que eu vou ter isso? Sai do resultado, tira a cabeça do resultado. Entenda o resultado que você quer e suba para quem você tem que ser nesse momento. Né? O que eu descobri? Que eu tinha que ser alguém que precisava começar algo. E aí, começando algo, eu estava fazendo algo. Fazendo algo, eu comecei a ter algo. Perfeito. Cara, que na verdade, sim, vocês falando, o cara começa a viajar um monte de coisa, muita coisa, que nem, por exemplo, eu brinco que eu peguei um violão, né? E assim, quando tu tem uma imagem, quando tu começa a trabalhar tua imagem, começa a ter uma autoconfiança fora do padrão, tu às vezes tu se bota ao ridículo, porque não é o ridículo, é uma expressão que tu se joga para fora. Tanto é que eu pegava o violão lá, tocava, tá tudo errado, mas eu mandava para meus amigos, eles começavam a rir, disse, cara, tu nunca vai tocar violão, mas é que tu tá tão bem contigo mesmo, no sentido de dizer o seguinte, cara, eu posso, eu consigo, eu faço, que uma hora eu vou tocar violão como eu quiser, entendeu? Então, o que eu enxergo desse trabalho que vocês fizeram comigo, e eu acho que todo mundo tem que partir para esse viés desse autodescobrimento em todos os sentidos, pessoal e profissionalmente, no sentido de,
cara, eu posso, eu consigo, eu faço, e muitas vezes, para fazer isso, eu tenho que entender todo o meu passado e olhar todo o passado para construir o futuro e o presente, para saber esse patrimônio que a gente tem, que é o que eu sempre brinco, né? Dentro das empresas, eu sempre falo, eu digo assim, quando a gente critica, a gente não está criticando o lado bom, a gente vê que tem muita coisa boa, mas tem um patrimônio intrínseco ali dentro que está adormecido, que se pode trabalhar e se ganhar mais. E nesse momento que a gente está vivendo, está na hora de olhar para dentro de casa e dizer o seguinte, cara, onde é que está o patrimônio que eu não usava? Pá, eu tenho lá 5 mil clientes, tá, mas eu só vendia sapato para esses 5 mil clientes. Cara, o que eu posso vender mais para esses 5 mil clientes? Né? Então, achar caminhos diferentes, né? Concordo contigo. E, na verdade, é uma riqueza, né? Porque, tipo, nós somos uma fonte de informação rica. A gente até estava falando essa semana, eu falei com o Júnior sobre isso, que, tipo, nós somos influenciadores, eu não gosto muito dessa palavra, mas o influenciador no sentido de nós somos a nossa própria TV hoje, né? Então, é muito importante que a gente divida com as pessoas isso, né? E divida essas trocas, essas conversas, né? Porque elas só elevam. Eu assisti esses dias uma live que eu achei muito, muito interessante, que foi da Lilian Passi com o diretor, o CEO da CIA, e eles estavam falando justamente sobre esse momento, né, do quanto o digital tinha impactado no universo deles. E ele trouxe uma reflexão muito interessante de que ele teve umas entradas muito grandes no Big Brother Brasil, né? E que aquilo potencializou muito as vendas deles, que até então eram 6% apenas no digital. Por quê? Porque as pessoas puderam interagir, né, no programa. As pessoas puderam escolher roupas para que os participantes estivessem nas festas, no dia a dia, em vários outros encontros ali, interagiram. Então, essa interação, porque as pessoas também, como estão nesse período, elas precisavam interagir muito com esse universo, né? Só tinha TV, mesmo que fosse TV a cabo, e mesmo que fosse o streaming, mas a gente tinha que estar se relacionando com alguma coisa. É importante conversar, né? É importante estar com alguém ali, pelo menos aquela presença que está te dando atenção, porque tem uma relação com reciprocidade, né? E surgiu muito isso, tá? Eu estou mandando uma mensagem, quero receber agora. Se antes a gente tinha um gap, agora a gente não quer mais ter, porque a gente precisa falar com aquela pessoa, né? Ou com qualquer pessoa. Então, e o que ele trouxe de informação é de que depois daquilo, as pessoas consumiram absurdamente a marca deles e passaram a entender o propósito da marca, que até então estava subentendido. E aí ele trouxe umas questões muito interessantes, porque eles produzem jeans com um determinado tipo de fio, que não é o orgânico, porque naturalmente o nosso algodão, e daí para as shirts isso, né? Mas o algodão, na verdade, a produção orgânica dele é muito cara no Brasil, mas eles usam o menor volume de água possível, que já é uma forma de sustentabilidade. Então, eu achei muito interessante, porque as pessoas passaram a amar a marca, né? Que até então era só vista como uma fast fashion, que nesse momento não é muito bem-vindo, porque a gente está no momento de slow fashion. Então, eu achei muito interessante isso, porque olha o viés, né? Aquele intangível passou a ser, opa, não é mais só ter. Eu quero me identificar com o teu propósito. Eu quero saber onde é que está o detalhe disso que tu está fazendo. Se o que tu está dizendo realmente faz sentido. Então, eu não vou consumir só aquilo porque é digital. Eu também vou me apaixonar. E aí a gente mistura os dois conceitos diante das love brands e das marcas que agora têm propósito. Né? Esse é só um exemplo, assim, para a gente discutir. Tudo bem, mas aí tu fala de conexão e fala de reciprocidade. E eu vou contar para vocês a pergunta que eu mais recebo nesse momento, faz mais de um mês que é a pergunta que eu mais recebo no escritório, que é: Márcio, como que eu faço para vender mais? Cara, parou tudo e eu preciso vender mais. E aí, em relação a essa pergunta, olha como ela é contra a conexão e contra a conectividade, tá? E ela é totalmente a favor do ganhar. O que eu posso tirar do mundo nesse momento? No momento que o mundo está doente, quem está pensando em ganhar dele, que não é um pensamento errado em ganhar, mas quem está pensando na ponta em ganhar dele, está totalmente errado, tá? Se o mundo está com uma recessão, com desequilíbrio econômico, eu tenho que entender que solução que eu sou, que auxílio que as pessoas hoje podem ter de mim para eu ser um ser que sirva, e aí servindo ter conexão e ter reciprocidade. E tu falaste uma coisa, poxa, eu tenho lá uma carteira de 5 mil clientes que eu sempre me relacionei, entreguei meu produto,
poxa, será que não está na hora de eu ver o que os meus 5 mil clientes precisam? Porque assim, ó, daí, olha, eu vou me colocar agora como um cara pequeno nesse momento. Eu tive que fazer uma inteligência financeira, que foi o quê? Se eu vou ganhar menos, e eu sei que eu vou ganhar menos, porque o mercado está recessivo, eu preciso gastar menos. Então, eu tive que renegociar com todas as pessoas. E muito estranho foi quem me presta serviço. Algumas pessoas me ligaram se colocando como a parte importante, porque olha só, tu não pode deixar de me pagar, porque tu não pode deixar de honrar, e nessas conversas, no final, eu só fazia uma pergunta, eu falei, cara, e tu não perguntou em nenhuma vez como que eu estou, o que eu preciso, tu te colocou o tempo inteiro como uma vítima de uma pandemia que não é só tu que tá vivendo, velho. Então assim, ó, não ligue para os outros dizendo que você precisa, tá todo mundo precisando, ligue para os outros dizendo que você tem, tá? E o que ele precisa, porque se você for uma ajuda, esse é o único meio de você ganhar num mercado recessivo, é você ser uma grande solução. E na verdade é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito no estúdio. A gente não tem que vender um produto nesse momento, a gente vende um serviço, né? E esse vender também com muito cuidado, né? Entregar, né? A gente entrega uma solução, né? A gente entregar um serviço, sim, porque é um momento de as pessoas se ajudarem, e isso não é autoajuda, eu sempre digo isso. É um momento, sim, de a gente compartilhar soluções, né? E como a gente trabalha com online, esse é um momento muito de soluções, né? Porque a gente pode oferecer muita ajuda para as pessoas. E isso não significa cobrar para isso, significa tirar dúvidas, ajudar a posicionar. E essa live, eu acho que ela é muito importante por isso. Eu pontuei algumas coisas que eu gostaria de falar até em relação a isso, porque a gente tem sempre, assim, algumas dúvidas de como começar, né? Como é que eu vou começar a pensar no digital? Como é que eu vou fazer isso? Então, tipo, tem algumas perguntinhas que a gente pode fazer, sabe? A gente pode entregar. E eu me lembro muito de uma conversa com o Márcio um dia que ele disse assim, eu não tenho medo de entregar coisas para as pessoas, né? Isso é compartilhar. E eu achei aquilo muito bonito, porque a gente, quando trabalha num universo de propaganda especificamente, né? A propaganda, ela traz esse momento acirrado, né? A propaganda antiga tinha muito isso. O que eu sei, eu não divido. Eu vou criar de madrugada sozinho para ninguém ver, né? E eu sempre tive essa questão, assim, de, cara, é para o mundo, né? Se eu faço isso, tem um monte de designer fazendo isso. Tem muita gente falando que faz gestão de imagem, e tudo certo. E tem lugar para todo mundo? Tem, né? Então, acredito que quando tu compartilha isso, tu tá trazendo, sim, valor para esse intangível. E quando tu falou ali dessa questão de conexão e de as pessoas também estar de reciprocidade, quando eu citei ali a C&A, eu achei muito importante isso, assim. Tá, os caras lucraram, beleza. Só que esse lucro, na verdade, foi muito maior em relação ao que as pessoas entenderam da marca deles, que até ontem elas não entendiam, né? Elas achavam que era, sim, aquela personagem, aquela modelo incrível vendendo roupas, né? Que é como a gente sempre se relaciona com esse tipo de moda, né? Então, eu achei interessante isso, as pessoas passaram a olhar outras questões, que são importantes, sim, mas que elas não estavam levando em consideração. Então, uma das coisas que eu queria muito dividir também, aproveitando isso, são algumas perguntinhas, assim, sabe? Tipo, quando tu quer começar a pensar na tua marca, eu acho que tu pode fazer 5 perguntas, sabe? Que são as 5 perguntas que eu faço para todos vocês quando vocês começam o processo de gestão, né? Senta na cadeirinha. Agora as pessoas vão sentar na cadeirinha, né? Mas, tipo, cara, qual é que é o propósito da tua marca, né? E são coisas muito simples. Quais são os valores que tu tem para isso? Quais são os sentimentos que tu tem para isso? Como é que tu quer ser percebido pelas pessoas? Eu pergunto isso sempre, isso é uma coisa muito comum. Qualquer designer que tenha um pouco de experiência vai perguntar a mesma coisa, né? Mas é importante, sim. O que na verdade, tu quer que as pessoas digam da tua marca quando tu levantar da cadeira eu sempre uso esse exemplo, do restaurante, e tu passar por essa pessoa. Quando a gente levanta e sai, alguém pensa alguma coisa da gente, né? É a mesma coisa dessa live. Quando terminar, cada um vai ter uma impressão. Ah, aquela loira é assim, o Júnior é assim, o Márcio é assim. Cara, a nossa primeira forma de sermos percebidos é essa. Então, a gente tem que fazer essas perguntas, sim. E outra coisa que é muito importante, no que o teu negócio acredita? Né?
tu não pode deixar de sair de casa todo dia de manhã para trabalhar quando tu estiver nesse negócio. Porque aí tu vai ter, sim, tu vai estar começando a montar para onde essas coisas vão ir e quais as pessoas que vão estar contigo, né? E mais uma coisa que eu acho que é muito importante. Quais são os teus limites, sabe? Estipulando essas 5 perguntas, a gente tem muitas respostas para começar a dar os primeiros passos para pensar em como a gente vai começar a se comunicar digitalmente. A gente pode fazer isso sozinho? Pode. A gente não precisa ter alguém fazendo a gestão da gente? Não, não precisa. Ela só vai ter mais expertise, mais estratégias, mais planejamento, porque na verdade é o que nós fazemos. Mas qualquer pessoa pode fazer a gestão da sua imagem e da sua marca se partir desse princípio, sabe? Dessas 5 perguntinhas que eu acho que são básicas, mas que quando a gente começa a escrever, a gente se dá conta daquilo que o Júnior começou a falar quando a gente falou da história. A gente não faz isso. A gente tem respostas prontas. Aí, o propósito é esse, o valor é esse. Não, amigo, vai mais. E aí conecta essas 5 com a tua história. Aí a gente vai começar a falar de gestão de imagem. E até puxando, voltando um pouquinho o que o Márcio falou e já puxando o que tu está falando, né? Só para vocês terem uma ideia dessa questão do mundo e entender o que nós estamos vivendo, né? Nós tivemos uma live com um cara de saneamento básico, né? E eu perguntei para ele, eu disse, cara, para nós resolver o problema no Brasil, qual é o valor para resolver o problema do saneamento básico, né? E ele disse, cara, em 10 anos nós precisamos de R$1 trilhão, né? Pô, é um absurdo, R$1 trilhão, meu. Cara, tu imaginou se todos os empresários levantassem uma bandeira e parassem e dizer assim, porque a política, porque o fulano... Cara, a política não vai resolver nosso problema, né? Não adianta a gente ficar batendo. Mas se a gente, empresário, entender que a gente pode resolver... Cara, tu imagina se o Brasil resolvesse o problema do saneamento básico, o que aconteceria com a economia do Brasil? Todo mundo ganharia. Eu vou largar um questionamento, eu acho perfeito do que você está falando. Porque faltou a 5ª pergunta, né? Ninguém perguntou, eu falei 4. Eu li agora. Tu falou qual o propósito e qual o valor. É que tu falou 5. Não, mas faltou a pergunta mais importante. Que, na verdade, é o porquê que eu estou aqui, conversando com vocês. Porque isso é o que norteia a minha vida pessoal e norteia a minha vida profissional. Cara, com o que a tua marca pode contribuir para um mundo melhor? Perfeito. Sabe o saneamento que tu falou agora? Sabe toda essa questão que a gente está vivendo de saúde? Isso tudo que a gente está conversando agora de se ajudar, de não vender um produto, mas vender um serviço? Para que a gente está aqui? Né? A gente está aqui como marca para contribuir para que tudo isso passe da melhor forma. Né? A gente está dividindo conhecimento, largando pensamentos, questionamentos, o dia a dia do Márcio, o teu dia a dia, Júnior, com os questionamentos e as pessoas que me perguntam por direct, qual é que é, na verdade, essa contribuição que a gente está dando, né? Quando a gente tem essa resposta, ou pelo menos ensaia um pensamento para essa resposta, a gente começa a ver que sim, agora vale a pena ter uma marca. Agora vale a pena, sim, eu mostrar o meu rosto e não ficar com vergonha do vídeo, ou não ficar com vergonha de contar alguma coisa nos stories, ou de me expor, porque essa é a minha verdade, né? Eu posso contribuir, sim. Então, nós todos temos que contribuir, sim, para um mundo melhor, né? Eu vou fazer o papel do cara que agradece. Que eu quero agradecer a Regiane, a Brenda e a Marcela, que estão sempre botando um carinho aqui na live. Eu vi aqui. Obrigado. Mas tem uma galera, tem bastante gente. É que, na verdade, assim, né? O que a gente está falando é um assunto extremamente impactante, né? É um assunto que transcende negócio. Ele volta para as pessoas e, cara, nós vamos ter que se descobrir, nós vamos ter que nem as pessoas dizem, mas eu não vou precisar usar vídeo, cara. Tu imagina eu, Márcio, há 8 meses atrás ou 1 ano atrás, se eu não tivesse feito o trabalho, como é que eu estaria me relacionando com vídeo, um cara comercial que gosta de relacionamento, que gosta de falar? Cara, tu acha que eu estaria me relacionando abertamente, tranquilamente, que nem eu estou falando hoje? Obviamente que não. Então, tudo é uma questão de treinamento, tudo é uma questão de... Mas assim, mas eu sou mais inibido. Cara, mas se tu treinar, tu for, daqui a pouco tu não vai se expor tanto, mas vai chegar o momento que tu vai entrar, tu vai precisar falar, tu vai ter que mostrar tua cara, e não adianta. É um trabalho, é um novo mundo que a gente vai viver, e esse do computador, da câmera, cara, é o mundo que tá picando agora, né?
Mas, ô, Júnior, quer ver? Ó, pega a nossa evolução. Vou puxar o assunto pro eu. Tu é um cara que te respeita, te gosta muito mais hoje do que o dia que nos conheceu. Tu trabalhou a aceitação do eu, tu acredita muito mais em ti. E aí é fácil, né? Nós temos uma palavra única e irrepetível. Só que muitas vezes essa palavra ela está interna e não quer sair por uma questão que é inerente a todo ser humano. A gente nasce com necessidades, tá? E aí essa é a questão que é difícil. 4 necessidades são necessidades do nosso ego, e até chamado, a Tassi Carvalho, que fala bastante nisso, ela chama do ego safado, que é, ser humano tem necessidade de segurança, ser humano tem necessidade de satisfação, ser humano tem necessidade de aceitação, e ser humano tem necessidade de reconhecimento. E isso tudo não é para minha evolução, isso tudo é para o meu ego, é para eu me sentir bem, para eu me sentir quentinho, para eu me sentir amado, para eu me sentir útil. Só que quando eu saio desse casulo da busca do querer que eu seja importante, tá? E olho para o mundo e entendo que eu faço parte desse mundo, eu estou aqui por uma missão, aí sim eu venho com os propósitos que são divinos, cara, que é evoluir e servir. Aí muda o jogo, porque se eu tenho que evoluir, eu tenho que aprender, eu tenho que estudar, eu tenho que conversar, eu tenho que trabalhar 3 inteligências, que é a minha inteligência intelectual, né, o que eu sei, a minha inteligência emocional, como que eu lido com as minhas emoções, como que eu trato as pessoas ao meu redor, e minha inteligência espiritual, que é que sentido e propósito eu tenho para a minha vida. Quando eu passo a pensar nisso, eu deixo de pensar o que os outros vão achar do que eu vou falar, e se eu for criticado, e se alguém não gostar, e deixo de ser esse ser frágilzinho, coitadinho, e passo a passar minha palavra. Uma coisa aqui, tá, que é fato, ninguém vai ser unânime. Nós aqui, a gente está de coração, com todo carinho, passando, e alguém vai passar por essa live e vai dizer que bobagem. Certo. Que merda que esses caras estão falando, que essas pessoas estão falando, porque nós não somos unânimes. Só que eu não vou deixar de ser o meu melhor, porque alguém pode não gostar. O problema é dele. Quem não gosta de pessoas tem problema ainda consigo. Somos espelhos. Perfeitamente. Mas tu tem que estar bem calgado para aceitar esse tipo de crítica, porque se tu não tiver qualquer desleixezinho, tu se afunda. E eu, propriamente dito, posso falar isso, cara, eu estou muito mais forte no sentido de dizer o seguinte, cara, pode me criticar, pode falar o que quiser de mim, eu vou rir junto, vamos rir junto, vamos. E isso aí muda até a percepção do outro lado. Cara, nós tentamos atacar ele e ele não respondeu, ele ficou quieto, ficou olhando como se nada aconteceu, entendeu? É a opinião do outro, né? Antes de fazer a roda, só para... E aí entra a chave do início da tua live, que linka com uma frase que tu começou, que é santo de casa não faz milagre. Se você ficar em casa tentando se autodesenvolver, você vai ficar com o seu crítico interno boicotando o seu desenvolvimento. Porque quando tu fala com pessoas, tá, as pessoas te mostram, cara, é normal tu sentir isso. Expressa... E vamos ajudar esse mundo que precisa de você também. E aí eu me liberto, é uma libertação, só que eu preciso de pessoas para me libertar. Eu não me liberto sozinho. Perfeitamente. Eu tenho certeza que isso também parte de a gente começar, pelo menos na parte da gestão de imagem, assim, de a gente começar a acreditar muito nessa história, né? Que é o que a gente sempre bate, né? Muitas vezes, o que acontece? Eu não tenho racionalmente a consciência daquilo que eu já fiz, né? E por ouvir muitas críticas, eu acabo criando uma mentirinha na minha cabeça. Alguém, como as crenças, né? Alguém disse alguma coisa um dia, aquilo te marcou e tu leva isso para a vida inteira. Então, quando tu começa a ter a consciência dessa história e de tudo aquilo pelo que tu contribuiu já, tanto na vida das pessoas como no trabalho ou em projetos ou whatever, a gente começa a perceber que tá, mas olha só, eu tenho consciência de que eu tive muitos feedbacks positivos, eu trabalhei isso muito com o Júnior, muito. Realmente tinham muitos feedbacks. A gente fez uma pesquisa logo no início do projeto, que é uma pesquisa de mercado mesmo. Então, a gente foi atrás das pessoas e perguntou para as pessoas pontualmente o que elas achavam da imagem dele. A gente teve isso durante meses na parede do estúdio para fazer ele olhar para isso. Ele tinha uma percepção dele,
Porque isso a gente trabalha muito também, né? É a percepção que eu tenho de mim, a percepção que eles têm de mim, a percepção que eu acho que eles têm de mim, e a que eu sou e que ninguém sabe, ninguém disse, mas ela existe, né? Então tem uma coisa louca nisso. E ele olhou para aquilo toda semana, porque toda semana a gente estava mostrando o quanto ele tinha essa percepção. E, na verdade, não era essa a percepção das pessoas. E um ponto que eu acho muito legal de a gente falar, porque foi um ponto alto essa semana, foi de que eu conversei com uma pessoa, né? E essa pessoa que conhece ele me disse exatamente aquilo que eu disse para ele há 9 meses atrás, de que um dia, por alguma obra do universo, eu ia ouvir, sem precisar perguntar. Porque eu sempre acho que a espontaneidade é muito melhor do que tu tá fazendo uma pesquisa e perguntando, fulano, o que tu acha do ciclano? Não, a pessoa não vai dizer, né, na real. Às vezes ela tá ali meio eu vou ser educado. Foi assim, ó, eu dei oi e a pessoa me disse, eu quero exatamente isso que o Júnior tem, que eu sei que é depois desse trabalho. E eu achei aquilo incrível. E eu ainda fiz uma brincadeira com ele. Eu não vou dizer o que é, não vou dizer quem falou, mas só tenho uma coisa para te dar um feedback. E foi uma brincadeira interna, enfim, ali, que eu fiquei um dia inteiro sem falar para ele o que era, e depois eu acabei falando. Mas o que é isso, cara? Quando tu passa a acreditar mesmo, isso não é conversa, não é marketing, não é, porque eu não faço marketing. E eu sempre digo isso, eu não faço marketing, eu faço gestão de imagem. E ajuda a comunicar isso, tá? Mas marqueteiros de plantão que façam essa parte de trabalho, que tem para todo mundo. Só que o que acontece? Quando tu ouve isso, tu pensa, cara, é exatamente isso que a gente tem como objetivo, né? E cada vez expandir mais isso. Então, acho que vai de encontro a essa história de tu olhar para tua história, de tu te autoconhecer, sim, de tu tirar essas amarras, né, que são mentais, de a gente achar que não pode se expor, o que os outros vão achar da gente. Gente, a gente está se comunicando desde que a gente nasceu. As pessoas já têm uma imagem da gente. Estar aqui ou não é só um detalhe, porque a gente vai encontrar pessoalmente, elas vão achar a mesma coisa ou não, entendeu? Então, assim, ó, é só uma crença mesmo que a gente tem e que a gente carrega há muito tempo, e que agora eu acredito que seja um grande momento também para justamente isso. Talvez os julgamentos diminuam mais, ao ponto de todo mundo estar fazendo tanto isso, né? E está se mostrando tanto, que cada vez vai diminuindo esse medo, né? Mas, em paralelo a isso, a gente tem que sim se autoconhecer. Né? A gente tem que se expor. A gente tem que passar por essa... Mas, Odê, dentro do que tu está dizendo, eu acho que o mais bacana de tudo é dizer o seguinte, o Júnior tem um mundo de conhecimento, né? E ele trabalhou esse mundo de conhecimento e chegou onde ele chegou, né? Onde ele está chegando, onde ele está trabalhando para chegar, né? Mas o desafio que eu faço é o seguinte, todo mundo tem esse conhecimento, né? Todas as pessoas podem não evoluir, mas assim, cara, construir uma coisa bacana do que ela já construiu, entende? Então, eu acho que a grande recado que eu acho que a gente leva dessa live, e por isso instiguei tu, instiguei o Márcio, enfim, porque eu acho que o mundo está precisando entender o ser humano, entende? Com tudo que ele já fez, meu. Cara, eu já fui engraxate, eu já fui cara de posto de gasolina, hoje eu tenho um posto, hoje eu tenho 10 postos. Pô, que bacana. Mas se tu voltar lá e o ser engraxate, daqui a pouco ele vai te dar hoje, do que tu tá vivendo, alguns recados bacanas que tu vai usar para tua vida. Entende? Então, é o buscar toda a essência que tu viveu, que eu acho que isso que é o bacana. Esse é o principal patrimônio, né? Eu queria só aproveitar, não quero tirar a palavra do Márcio, né? Mas eu achei muito bom isso que tu falou. Eu só quero fazer levantar um ponto, assim, que eu acho que é bem importante e que eu ouvi isso durante muitos anos e me ajudou muito. Tu tem que tratar as pessoas, né, e o teu negócio como a primeira vez que tu encontrou elas, né? Então, assim, ó, aquilo que tu sabe fazer de melhor, quando tu dá o primeiro oi para aquela pessoa que entrou na tua vida e está te contratando para um trabalho, é o mesmo tchau que tu vai dar quando tu não estiver mais trabalhando com ela, né? E aí eu acho que a gente traz uma questão muito importante para mim. Para mim ela é um valor, assim, ó, tá na minha lista top, tirando liberdade e criatividade, que são muito importantes para mim, mas é o comprometimento, né? E eu acho que é um ponto, eu tenho certeza de que
é uma das palavras e um dos sentimentos, uma das atitudes. Eu acho que ela é tudo, tá? Comprometimento para mim diz muita coisa, porque nesse momento a gente vai precisar de pessoas comprometidas, a gente sempre precisou, e é o tipo de comportamento que, na verdade, não é um comportamento, né? Porque ser comprometido não é um comportamento, mas tu ser comprometido é uma das moedas mais caras que a gente tem no mercado. Eu digo isso como pessoa, digo isso como profissional, e sempre foi uma das características que a gente busca quando a gente está procurando profissionais, até para trabalhar no estúdio, e muitas vezes a gente não encontra, né? Porque estar comprometido é uma linha muito tênue da responsabilidade, né? Tu ter responsabilidades é uma coisa e tu ser comprometido é outra. Então, às vezes, as pessoas esquecem que, tá, das minhas responsabilidades, tá, eu tenho que fazer isso. Só que o teu comprometimento, né? Então, eu acho que é um momento bem legal de a gente falar sobre isso, porque a gente vai precisar muito disso daqui para frente, no online também. Estar comprometido para entregar aquilo, estar comprometido e refazer, se tiver que refazer, e refazer de novo, e entender. Então, eu queria trazer isso, assim, tipo, como é valoroso também tu estar comprometido com uma pessoa, que está fazendo a gestão contigo, e essa pessoa contigo também. Porque teve muito do teu comprometimento para que a gente tivesse sucesso no nosso trabalho. Obrigado. Show de bola. Em cima do que a Dê fala, existe uma estrutura até para trazer... e como que eu posso ampliar isso? Como que eu posso ter consciência? Então, assim, o nosso desenvolvimento humano, ele está na capacidade da nossa tomada de consciência. Porque o que eu sou hoje foi consciência que eu tive ontem. Mas o que eu quero ser amanhã é consciência que eu passo até hoje. Em cima disso, como que eu posso evoluir? Como que eu posso melhorar, então? Aproveita esse momento e pensa que a pirâmide do desenvolvimento humano, enquanto matéria, tá? Não vou abordar espírito aqui, porque esse seria assunto para uma outra live inteira, mas enquanto matéria, ela tem 4 caminhos. Primeiro, tá? Que a base de tudo, e essa frase a gente ouve desde pequeno, a base de tudo é conhecimento. Né? Quero ser um ser humano diferenciado? Cara, adquire conhecimento. Tem sim ler, tem que sim que absorver conteúdo, conversar com pessoas, analisar, modelar pessoas, aprender com pessoas. Quando eu tenho conhecimento, vem a autorresponsabilidade que ele estava falando. Eu tenho que ser responsável pelos meus resultados. Eu não posso cobrar do mundo o que eu não tenho. Tá? O mundo não te deve nada. Tá? Você é gerador e provedor de tudo que você quer nesse mundo. Se eu tenho autorresponsabilidade, aí vem a grande questão que eu acho que é o ponto-chave dessa live. Tá? Eu tenho que trabalhar o meu autoconhecimento. Porque se eu tenho responsabilidade, se eu trago para mim a autorresponsabilidade, o autoconhecimento vai me trazer o quê? Eu vou entender minhas forças, eu vou entender minhas fraquezas, eu vou entender meus limites, eu vou entender minhas crenças, eu vou entender meus valores, o meu propósito. Olha o quanto de coisa legal eu começo a internalizar, que eu começo a ver, cara, eu sou tudo isso. E aí, Júnior, exatamente o que tu falou, eu posso olhar para trás, para minha vida e falar, cara, esse cara construiu já tudo isso. Não ficar reclamando do que eu não tenho hoje, e sim ficar olhando para tudo que eu fiz para ser quem eu sou hoje. E a última, então assim, tá, e como que eu posso conquistar tudo? Aí eu tenho que ter o autodomínio. E o autodomínio tá nisso que a Dê fez o fechamento, que é o comprometimento vem do autodomínio. Quando eu domino o meu pensamento, quando eu domino o meu querer, que é o seguinte, amanhã eu tenho um compromisso cedo, né? Autorresponsabilidade, sou eu que tenho que fazer. Autoconhecimento, eu sei que eu posso fazer. Não tenho autodomínio, não acordo. Porra, daí não consigo acordar. Então, assim, quando eu não tenho autodomínio, eu ponho tudo a perder. É a pessoa que se atrasa no compromisso importante, é a pessoa que falha quando esperavam dela, é a pessoa que não entrega o que confiaram nela. Então, tem que ter os 4 juntos. Ô, Márcio, e dentro do que tu falou, né, da construção, eu acho que tem 2 pilares muito interessantes, né? Porque a gente pensa que construção é só os acertos, né? E, na verdade, a construção é os erros e os acertos. Com certeza. Os erros, eles são importantíssimos para a construção, né? E quando tu começa a aceitar que tu errou e o que tu tem que enxergar na frente, que tu pode ser que tu vai errar de novo, ninguém tá aberto, ninguém tá imune a errar de novo, mas quando tu começa a perceber que os teus acertos também são coisas que te engrandecem, tu começa a ter um patamar diferente de filosofia e pensamento, né? Por mais que a sociedade te julgue e tente te derrubar pelos teus erros, quando tu
tu bota os dois pés no chão e tu diz, não, eu sou forte, eu posso, eu consigo, eu não tenho os meus erros, sim, eu errei. A sociedade só vai, muitas vezes, só apontar para o erro. Mas quando tu começa a entender que ela pode apontar que aqueles erros, tu olha para ela e diz, não, eu errei mesmo. Errei porque eu fui lá, tentei fazer, não consegui, não conquistei, mas tentei, né? E aí tu começa a se fortalecer ainda mais para olhar para frente, assim, de cara, no futuro, daqui nos próximos 10 anos, será que eu não vou errar de novo? Cara, que dúvida que eu vou errar de novo. Não tenho dúvida, né? Sempre vai errar de novo. Essa percepção, cara, o crescimento é absurdo, né? Velho, aí tu fala de uma coisa, o cara que tem o auto-perdão, né, que sabe se perdoar, ele não para nunca. Cara, errou, aprende. Existe uma frase que diz o seguinte, quando eu entro num jogo, o cara é do autodesenvolvimento, quando eu entro num jogo, duas coisas acontecem. Ou eu venço, ou eu aprendo. Eu nunca perco. E aí, cara, olha que massa pensar nisso. Ou eu venço, ou eu aprendo. Tá? E quem me ensinou isso esses dias, antes que ali, o Chico, meu filho, tem 11 anos, pô, eu converso bastante com ele, ele sofre muito jogando videogame, quando ele morria, ele não aceitava. Um dia ele veio no almoço e falou assim, pai, entendi uma coisa. O meu coleguinha de 11 anos conversou comigo e me disse uma coisa. Se eu ganhei, é porque eu tô aprendendo e tô conseguindo implementar meu melhor. E se eu perdi, é só porque eu ainda tenho que aprender mais. Eu falei, cara, lição para a vida, velho. Fiquei feliz. Verdade, verdade. E eu acho, e eu tenho um pensamento também em relação a isso, que é o que eu trago para minha vida. A gente, nos erros é que tem a oportunidade de se reinventar. É quando a gente cai que a gente se reinventa, né? E isso eu aprendi no coaching. A gente tem que olhar para as coisas que a gente não quer olhar, para a gente poder melhorar elas ou conviver de boa com elas, né? Então, eu sempre usei isso para minha vida, mas não conscientemente. Mas pensei sempre sim, tipo, tá, beleza, não deu certo, mas eu tentei, né? Não tive o sucesso que as pessoas talvez achassem que seria sucesso, mas o sucesso para mim é desta forma, né? E com certeza todos os projetos que a gente fez, que a gente cria, e todas as pessoas que a gente conhece, e tudo aquilo que está relacionado às nossas relações, elas são de acertos e de coisas que ainda não deram muito certo, mas eu não acredito que são erros, entende? Eu não gosto dessa palavra erros, assim como não gosto dessa coisa de, sabe, essa seriedade demais para algumas coisas, que são falhas humanas normais, tá, que a gente tem, e que sim, e uma vez eu disse para o Júnior isso no estúdio, quem nunca quebrou não pode ajudar o outro a levantar. Quem nunca fez isso não pode dizer vou sempre fazer isso. Então, é uma verdade que eu estabeleci para minha vida. Eu caí, eu levanto. Eu caí de novo, eu levanto de novo. Eu sei como é, entende? Então, se a gente usar isso como meio que um mantra, a vida fica mais leve também. E eu acho que a vida precisa e necessita ser leve. Até nos assuntos mais sérios. Porque assim a gente ganha mais, a gente espalha mais coisas boas para as pessoas, e esse comprometimento acaba ficando intrínseco, porque a gente acredita tanto naquilo e não teme tanto aquilo, que a gente pensa, cara, eu vou ir com tudo que eu tenho, né? E se eu não tenho tudo, falta esse conhecimento aí que tu falou, Márcio, a gente vai atrás dele, né? A gente busca. Então, essa para mim é a roda da vida. Ela não para nunca, entende? Ela está sempre andando. E quando eu já aprendi uma coisa aqui, eu vou lá e vou descobrir outra, porque ela já passou, entende? Então, é aquela frase que eu gosto muito, que ser feliz é realizar. Para mim é isso. Eu sou uma pessoa feliz porque eu realizo. E o realizar não significa faço tudo incrível o tempo inteiro, né? Pode ser errar muitas vezes, pode ser acertar muitas vezes e continuar nesse jogo, que é o bacana até de estar aqui mesmo. Pessoal, já estamos quase 1 hora, já dá. Vamos para os finalmente. Confesso para vocês que, cara, considero vocês supra-sumo no sentido de pessoas que estão no nível mais alto. Deu frio na barriga para entrar na conversa, se ia dar tudo certo, se não ia dar tudo certo. Já estamos há 1 hora conversando, deu tudo certo, ficou a noite toda. Muito bacana. Pessoas respondendo, mandando WhatsApp. Então, assim, cara, obrigado mesmo. É engrandecedor, né? Quando fala com um só, já é engrandecedor. Então, tu imagina quando tem os dois na mesma
vamos dizer assim, na mesma sala, mesmo que seja virtual, é os dois na mesma sala. Então já fica aqui meu agradecimento para vocês dois. E, enfim, para a gente já tocar para o ponto final aí. Eu vou agradecer o ponto final e deixar de fazer o fechamento, como ela abriu, ela faz o fechamento. Júnior, não faz o fechamento. Júnior, obrigado pelo teu coração. Tu é um cara de um coração fantástico, né? Que teve aí a humildade de se expor e abrir comigo seus pontos fracos, suas tristezas, seus anseios, seus desejos, seus objetivos. E, cara, foi uma honra te conhecer. E um coração tão grande que gera esse momento aqui, né? Que faz a gente se unir para conversar propósito, conversar futuro. Cara, obrigado pelo convite, fiquei muito honrado e muito feliz, viu? Eu também quero agradecer muito ao Júnior por essa oportunidade, assim, até de eu estar conversando junto, né? Porque isso é uma coisa muito interessante, assim, de a gente abrir uma discussão que às vezes a gente tem só lá no cantinho no estúdio e abrir para o grande público e esperar que as pessoas perguntem ou que ouçam, enfim, e tenham suas próprias opiniões. Mas eu quero também aproveitar para dizer que a gente pode sim se ajudar todo mundo nesse momento. Eu já tenho falado bastante sobre isso, né? E, tipo, se alguém precisar de alguma coisa, de ajuda mesmo, ajuda, sabe? Que me procure para tirar essas dúvidas, tá? Porque uma das grandes preocupações que eu tenho, né, e isso é muito pessoal, é fazer com que o trabalho de design, ele tenha um propósito, sim, mas um propósito de melhorar o mundo, tá? Não é o de criar só para fazer projetos e colocar essas pessoas no mundo. E o Júnior, ele tem muitas ideias, né, que são ideias muito legais, né? A gente participou junto de uma ação agora que foi de doar, fazer algumas doações para umas famílias, ele estava junto, ele pega junto. Então, eu queria aproveitar esse momento para dizer isso, né? Já que o Márcio também falou dessa coisa de o Júnior ter coração, de que como é legal a gente ter parceiros para isso, né? Não são parceiros de trabalho que fica no B2B, mas é o B2C mesmo, né? Quem vocês são, né? Eu já tive muito esse momento com o Márcio, também de muita troca. Ele me ajudou muito também como coach, né? Quando ele me formou. Então, eu acredito que essa rede, ela não é a rede de autoajuda bonitinha. Ela realmente teve um impacto na vida de nós três. Não nos uniu agora por acaso, né? Mas eu quero muito poder ser vetor também para que a gente tenha um mundo melhor, sim. Para que o design ele faça mais sentido e não só seja o design bonitinho, né? Então, eu quero já dizer que semana que vem eu vou lançar um serviço gratuito para as pessoas, tá? Mas eu vou dar algumas informações ao longo da semana, porque as pessoas vão precisar voltar para o mercado de trabalho. E como a gente começou a live falando sobre isso, que tipo, cara, né, como é que vai ser? Tem muita gente tentando vender nesse momento. Não, eu não vou vender nada nesse momento. Eu vou lançar um produto que é um serviço, e esse serviço ele vai ser para colocar as pessoas no mercado de novo. De uma forma totalmente visual, de uma forma vendedora, no sentido de vender essas pessoas para que elas possam se recolocar. Porque tem muito talento e muita habilidade que está parado agora em função desse coronavírus. E eu acho que é uma obrigação nossa, e principalmente minha como designer, há tanto tempo, né, fazer alguma coisa para que isso aconteça e ser vetor para que essas pessoas possam voltar no mercado, sendo vistas como pessoas talentosas e habilidosas, e não só como pessoas desempregadas. Então é isso. Essa era a oportunidade de agradecer também tudo isso. E só para finalizar, agradecer a todo mundo que nos acompanhou, né? Estava junto com nós. Não vamos citar as pessoas, porque daqui a pouco a gente esquece um, esquece outro. E mais uma vez agradecer vocês dois. E vamos que vamos, que vai dar tudo certo. Vamos que vamos, vai vir um mundo melhor aí, vamos acreditar nisso. Vamos sim. Tá bom, obrigada. Abração. Obrigado. Até mais. Até mais.